Olá, bom dia para você que nos assiste em Brasília, Belo Horizonte, Manaus, pessoal de Palmas, no Tocantins e ainda em Curitiba. A partir de hoje, o Fator Agro também está na TV A Crítica. Bom dia para você também que nos acompanha pela RTN TV. São 15 capitais, entre elas São Paulo, Mato Grosso e 12 cidades metropolitanas, a exemplo de Sobral, no Ceará. Muito obrigada pela companhia. Vamos conferir as principais notícias de hoje. Plano Safra, governo Lula anuncia aporte de 77 bilhões de reais para o MST. Secretário do Ministério da Agricultura é exonerado e leilão de arroz cancelado. Mercado do leite, custos de produção estão mais caros. Exportações de aves e suínos batem recorde no mês de maio. E vamos mostrar onde fica uma das maiores fontes de água mineral do Brasil em uma viagem pelo estado de Mato Grosso. A partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. E a gente já abre esta edição mostrando os javalis e as capivaras, animais que em geral dão muita dor de cabeça para os agricultores. Eles que são conhecidos por devastar lavouras inteiras. Por isso, algumas empresas especializadas desenvolvem soluções paliativas para controlar a invasão desses animais. O repórter Alan Pitts é quem traz todos os detalhes. O javali parece até inofensivo à primeira vista, mas você sabia que ele causa grandes prejuízos às nossas lavouras? E o javali nem veio do Brasil. São animais nativos de países da Europa, Ásia e Norte da África e estão incluídos na lista das 100 espécies invasoras mais nocivas do mundo. Os javalis destroem as plantações de soja, milho, cana-de-açúcar, mandioca, amendoim, além de legumes, verduras e vegetais. A missão da startup AgroSPI é justamente oferecer soluções paliativas para controlar essas verdadeiras pragas e socorrer os produtores rurais, como explica Christian Knebel, diretor da empresa. Hoje a gente tem um problema no Brasil em questão dos javalis, dos javaporcos e dos catetos, que primordialmente são espécies que foram introduzidas ao Brasil por viajantes e produtores e demais pessoas, e elas se expandiram muito rápido pelo Brasil. Inclusive, a única espécie que é nativa nossa é o cateto, e os demais foram introduzidos. Então, o cateto hoje ele é protegido pelas leis, pelas normas, e ele não pode ser abatido e não pode ser realizado um controle dele. Já os demais animais, o javali, o javaporco, eles podiam ser abatidos, porém, recentemente foi alterada a norma e hoje já não é mais permitida a caça. São animais que se procriam muito rápido. Uma javali ou uma porca, hoje, ela pode dar à luz 5 vezes, ou procriar de 4 a 5 vezes no ano, com ninhadas que dão até 10 filhotes cada uma. Então, é um problema e uma população de animais que se expande com uma velocidade absurda. E devido a essa dificuldade de realizar o controle e o abate desses animais, inclusive a proibição do abate recente, eles se procriam e não têm predador natural em volume para realizar o equilíbrio na natureza. Hoje, esses animais, eles se alimentam predominantemente das culturas de milho, ou algumas outras culturas que também se cultivam no Brasil, mas primordialmente o milho, e então eles adentram essas culturas, esses talhões que são plantados hoje em grande escala pelos nossos produtores rurais brasileiros e causam danos enormes. Inclusive, aí temos propriedades onde já foram estudados danos com resultados maiores de R$1 milhão numa fazenda só. Então, hoje é uma espécie aí que foi introduzida e que se perdeu o controle da mesma e tem essa repercussão aí com grandes danos na nossa agricultura
brasileira. Atualmente, as regiões do Brasil mais afetadas por essas espécies invasoras são Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. Os javalis atacam em bandos, que chegam a ter de 60 a 80 animais. Para frear a ação nociva, o AgroSPI desenvolve pulverizadores com extratos aromáticos de hortelã-pimenta, citronela e laranja, que são desagradáveis ao olfato e paladar do bicho. Temos testes, inclusive, com grandes produtoras de semente, grandes empresas do nível agrícola, que nem a Bayer, a Syngenta e a Monsanto, que são referências no mercado, onde a gente conseguiu reduzir até 80% o dano causado por esses animais. O que é muito importante ressaltar aqui, como são animais migratórios e são animais que têm que ser muito bem entendidos, hoje o trabalho que a gente faz é um trabalho de manejo, tá? Não extermina o animal, a gente não mata animais, a gente não remove animais, então o nosso objetivo não é causar mal ao animal, é meramente criar uma essência na cultura da agricultura e nas plantas que estão sendo criadas, para que elas não sejam atrativas como fonte de alimentação para esses animais. A caça de javalis é proibida por lei, mas atendendo à demanda dos produtores rurais, o deputado federal Valdir Cobalcini, de Santa Catarina, protocolou o projeto de lei número 4674/23, que permite a caça desses animais. Foi uma demanda de muitos produtores em Santa Catarina, mas o problema que os javalis estão trazendo não é apenas para Santa Catarina. Os estados do Sul, principalmente, também do Centro-Oeste do Brasil, têm enfrentado, com a superpopulação de javalis, apenas em Santa Catarina, uma estimativa de 200 mil animais. Os javalis, eles destroem plantações, principalmente dos pequenos agricultores, dizimam lavouras de milho, principalmente, mas também de outras culturas, como trigo, soja, feijão, né? Além dos danos que trazem ao meio ambiente, com a destruição de muitas espécies, especialmente quando elas são ainda muito, muito pequenas, araucárias, por exemplo, eles atacam também e matam animais domésticos, como suínos, aves, ovinos, enfim, há que se fazer alguma coisa, né, sob pena de que daqui a um pouco se perde totalmente o controle devido a essa alta população que nós já temos hoje e, obviamente, que é um crescimento totalmente desordenado, né? Por isso, a apresentação desse projeto de lei atendendo, sim, um pedido de produtores rurais, pequenos, médios, grandes produtores que vêm enfrentando os prejuízos e, aliás, também é uma ameaça à integridade física das próprias pessoas, já que é um animal, eu diria que ele, o que tiver na sua frente, ele vai, né? Ele vai levando e é uma ameaça, sim, às pessoas também. E é hora do nosso Giro de Notícias. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, decidiu devolver ao Executivo parte da medida provisória que limita crédito de PIS/COFINS para empresas. A MP do governo ficou valendo por poucos dias, impactou diretamente o setor de agronegócio, paralisando as negociações de soja no mercado local. A nova regra exige que as empresas agrícolas tenham de desembolsar caixa para cobrir o pagamento da parcela dos tributos, que seria descontada com os créditos. 52 entidades do setor produtivo nacional, entre eles o do petróleo e de combustíveis, se manifestaram contra e articularam junto ao Congresso para que a MP fosse devolvida.
Novo estudo mostra como o custo Brasil pesa no agronegócio. De acordo com o Itaú BBA, a produção de soja no Brasil é bem mais cara que de seus principais concorrentes, a Argentina e Estados Unidos, devido a gastos maiores com o insumo. Na Argentina, por exemplo, por hectare, os produtores gastam menos da metade do que é gasto no Brasil. O levantamento mostra ainda que a soja da Argentina é a mais competitiva, porque a fertilidade do solo argentino é maior e o país sofre menos com pragas e doenças. A despesa total com insumos, fertilizantes, sementes e defensivos para produzir soja na Argentina é 4 vezes menor que no Brasil. Após 3 meses consecutivos de queda, o custo da produção de leite registrou uma alta significativa em maio, de acordo com o índice ICP Leite da Embrapa. A elevação foi de 1,7%, interrompendo a tendência de deflação dos primeiros 5 meses do ano, que acumularam uma redução de 3,2% em maio. Todos os 7 grupos que compõem o ICP Leite apresentaram elevação nos custos, com exceção de mão de obra e minerais, que se mantiveram estáveis. Essa disseminação do aumento sugere que a fase de deflação pode ter chegado ao fim, indicando uma recomposição generalizada dos preços. Os grupos com maior impacto na alta foram energia e combustível, com um aumento de 5,7%, e na sequência, o grupo da qualidade do leite, que subiu 2,8%. Testes realizados em caminhões movidos 100% a biodiesel revelaram resultados promissores. O B100, do Grupo Potencial, é o primeiro caminhão do Brasil convertido de ciclo diesel B13 para B100. A conversão foi realizada em conjunto com a fabricante Scania, que é a marca pioneira nesse processo, em um investimento de pouco mais de R$20 mil, onde transformaram o copo, carcaça dos filtros de combustível, SOPs de conversão de software FEM, que é assim a única diferença entre os veículos abastecidos com B13 e com B100. Durante 6 meses de operação nas estradas brasileiras, o caminhão B100 mostrou desempenho comparável aos veículos convencionais, movidos a diesel B13. Surpreendentemente, o caminhão biodiesel foi ainda mais econômico, com uma economia de combustível de 2,23% em relação à frota ciclo diesel. Além disso, registrou-se uma redução significativa nos custos de manutenção. Blue Farm. Agregue gestão financeira profissional à sua operação agro. E para ter acesso a mais notícias como essa, se inscreva na newsletter do thefarmnews.com.br e receba de forma gratuita notícias diariamente na sua caixa de e-mail. Vamos falar sobre soja? Olha, muita gente não sabe, mas além do Brasil ser o maior produtor do mundo, a oleaginosa tem 1001 utilidades. Pode estar presente até nesse sofá aí que você está sentado agora. A introdução da soja no Brasil tem o ano de 1901 como marco principal. É quando começam os cultivos na Estação Agropecuária de Campinas e a distribuição de sementes para produtores paulistas. A tecnologia revolucionou também o mercado da soja, que demonstrou ter 1001 utilidades. Uma das mais notáveis está na alimentação. Rica em proteínas, vitaminas e minerais, ela é um componente essencial na dieta de milhões de pessoas. Derivados como o tofu, o leite de soja e o tempé são populares entre os adeptos de dietas vegetarianas e veganas, oferecendo uma alternativa nutritiva à proteína animal. Além disso, a soja é amplamente utilizada na alimentação animal. O farelo de soja é um ingrediente-chave na ração de gado, aves e suínos, contribuindo para a produção de carne, leite e ovos. O seu valor nutricional promove o crescimento saudável dos animais, o que, por sua vez, beneficia a indústria agropecuária.
A versatilidade da soja se estende também à indústria. O óleo de soja é um componente fundamental em diversos produtos, incluindo o biodiesel, que é uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis. Com a crescente preocupação com mudanças climáticas, o biodiesel de soja tem se destacado como uma solução ecológica, ajudando a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Além dos biocombustíveis, a soja é utilizada na produção de plásticos biodegradáveis, tintas, vernizes, produtos de higiene, cosméticos e até nos colchões de espumas através de um polímero chamado poliol. A sua aplicação em bioplásticos, por exemplo, é uma inovação que reduz a dependência de materiais derivados do petróleo. O Brasil é o segundo país na produção e processamento de soja. Por isso, no Momento AproSoja, a gente está sempre abordando as curiosidades e 1001 utilidades desse produto tão importante para nosso país e para o mundo inteiro. E há poucos dias de ser anunciado o Plano Safra, o maior plano agrícola de financiamento para a safra de 2025, o governo federal já garantiu um aporte de 77 bilhões de reais para o MST. Veja na reportagem. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra vai contar com a destinação de pelo menos 77 bilhões de reais através do Plano Safra do governo federal. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, editou uma portaria na qual criou o grupo para a formação do plano. O conjunto será formado por 19 membros, sendo um deles integrante do movimento. O nome desse representante ainda não foi anunciado oficialmente. Plano Safra, ele é fundamental para que o nosso agro possa chegar onde ele tem sempre chegado, né? O topo do ranking da arrecadação aqui no Brasil, engordando o nosso PIB e, com certeza absoluta, gerando emprego e riqueza, espalhando essa riqueza no interior do Brasil. O que eu lamento é que eles, ao invés de procurarem a Frente Parlamentar da Agricultura, a própria Comissão da Agricultura, eles foram procurar o MST. O que é o MST? O MST é um movimento de sem terra, só que grande parte dos integrantes do MST são profissionais da invasão de terras. A inclusão do MST no planejamento do Plano Safra não foi bem aceita aqui no Congresso Nacional pela bancada do agro, que aponta irregularidades nessa medida. Uma delas seria o fato do MST não possuir sequer uma personalidade jurídica, ou seja, um CNPJ. Bom, isso é uma inversão, né, da ordem dos valores que a gente gostaria de ver o tratamento com o agronegócio brasileiro, né? É a priorização daquilo que não é a prioridade da agricultura brasileira, né? É um governo com um viés ideológico muito forte, e eles estão colocando isso em prática, né? Dizendo que a agricultura tradicional ela é menos importante ou não é prioridade para eles, né? Na exata medida em que cada vez mais a gente precisa de acesso ao crédito equalizado, que a gente precisa num seguro rural que seja acessível, que permita que os estados e as pessoas plantem e produzam sem o risco, sem o medo de correr o risco de frustração climática cada vez mais comum. Então é uma lástima assistir a tudo isso, ver isso que está acontecendo, esse desastre que é essa falta de prioridade para o agronegócio brasileiro. É uma pena, a gente sente por isso e obviamente que vai continuar lutando que a política agrícola seja priorizada da maneira adequada. Parlamentares consideram inaceitável que um grupo conhecido por invasões de propriedades participe da definição de um plano financeiro tão importante. A expectativa é que o plano agrícola seja anunciado até o final do mês de junho. Recentemente, a Frente Parlamentar da Agropecuária cobrou junto ao governo a necessidade de equalizar os juros para que os produtores tenham condições de pagar os empréstimos. Para isso, seriam necessários algo em torno de 20 bilhões de reais, mas o governo Lula resiste à proposta da FPA e, numa recente conversa, disse que poderia disponibilizar pouco mais de 13 bilhões de reais para a equalização de juros. Eu espero que, se os números realmente forem esses, eu espero que eles não se confirmem, né? Seria um completo absurdo, um assinte, uma pouca vergonha a gente ter um movimento criminoso sendo beneficiado assim pelo governo. Há sim a necessidade
de fazer equalização de juro para que o produtor consiga acessar crédito barato e também seguro, auxílio à comercialização. São vários pontos do Plano Safra que precisam ser atingidos e que para isso a gente precisa saber de onde vai ser esses recursos. Espero que venham notícias decentes lá da Esplanada. E o fato de haver também um representante do MST dentre ali os 19 que participam dessa negociação? O MST está no governo inteiro, está dentro do Palácio Planalto, está dentro dos ministérios, tem participado da formação de políticas públicas, inclusive está no conselhão do presidente. Não é surpresa nenhuma que eles estejam comandando o país. Vamos fazer um breve intervalo comercial e na volta a gente fala sobre o leilão de arroz cancelado pelo governo federal após suspeitas de irregularidades. Será que teremos uma nova CPI? É o que a gente mostra logo depois do intervalo. Um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Já estamos de volta e olha, a semana foi conturbada aqui na capital federal em fator do cancelamento do leilão de arroz. O deputado Zuco, do Rio Grande do Sul, está viabilizando para que seja instalada uma CPI na Câmara dos Deputados, que investigue um suposto esquema de corrupção na compra do arroz. As suspeitas aumentaram após o governo exonerar o secretário de Política Agrícola, Neri Geller. O filho do secretário teria ligação com uma corretora que intermediou a venda do arroz. Eu não fico feliz de ter que propor uma CPI do arrozão do Lula. Na verdade, o que eu esperava era que o governo federal tivesse consideração com o agronegócio gaúcho, que o governo federal entendesse o que o Rio Grande do Sul está passando. Eu adianto que nós colhemos uma safra suficiente para atender o mercado interno. 83% da safra já tinha sido colhida, ou seja, não havia necessidade para essa ação assodada, precipitada, irresponsável, desumana do governo federal para com o estado do Rio Grande do Sul. Nós recebemos várias reclamações da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, da Farsul, por meio de seu presidente, Jadel Pereira, da Federarroz, dezenas de produtores rurais clamando por ajuda do governo federal, e a resposta deles justamente é: não vamos procurar vocês, vamos comprar arroz de outro país, do continente asiático. Arroz esse que, inclusive, não tem o posicionamento oficial da Anvisa ou do IBAMA em relação à sua segurança alimentar, em relação aos controles que temos de forma rígida aqui na nossa legislação. E, logicamente, chamou a atenção, além desse desrespeito, desse lado desumano do governo federal, o leilão que foi feito trouxe empresas que realmente não são do meio do agronegócio. Nós tivemos milhares de toneladas compradas por uma empresa cuja razão social é uma sorveteria, uma outra empresa locação de carro, uma casa de queijos. Então, baseada nisso, já chamando a atenção do formato de empresas que tinham um capital social de R$80 mil uma semana antes do leilão e passou a ter um capital social de 5 milhões. Como isso? Como eles explicam isso? E o pior, além de eles não terem
a consideração com os gaúchos, com a agricultura do Rio Grande do Sul, eles ainda pretendem ensacar o arroz com o selo do governo federal num ano eleitoral, fazendo politicagem. E essa CPI é uma CPI que está tendo uma grande aceitação, um grande apoio. Já são mais de 120 assinaturas de 171 previstas. Ou seja, devemos, hoje ou no mais tardar amanhã, termos a assinatura suficiente para protocolar e pedir a abertura para o presidente da Casa, Arthur Lira. É importante salientar, e a tua pergunta também nos chama a atenção, toda licitação, ela antecede de um estudo das empresas. O governo vinha a público dizer que recuou, que cancelou a licitação porque está inseguro. Será que não pode ser porque tem integrantes da cúpula do governo no possível envolvimento de irregularidades? Inclusive, teve gente que pediu para sair ou foi pedido para sair. Porque eu não tenho dúvida que se ele não pedisse para ser exonerado, ele seria exonerado. Então é uma CPI que tem que ser aberta, é uma investigação que precisa ser analisada a fundo, porque envolve questões políticas, financeiras e, por que não dizer, morais. Eu espero que esse recuo tenha somente um fator positivo, que é comprar a safra do produtor gaúcho, o estado que mais produz arroz no país, que precisa desta ajuda neste momento e que a gente acredita que é quem está saindo, né, pior nessa história. A gente vai manter a coleta das assinaturas. Como eu disse anteriormente, não tenho dúvida que a gente vai ter em breve as assinaturas previstas, e antes de que se compre um arroz sem nenhuma segurança alimentar, um arroz que, inclusive, de baixa qualidade se comparado ao arroz produzido com a tecnologia que temos hoje aqui no nosso país, no nosso Rio Grande do Sul, antes que o governo compre fora, que ele faça outros mecanismos, se a ideia é baixar o preço, um subsídio, uma ajuda aos produtores, enfim, vamos parar de falar que estão ajudando o Rio Grande do Sul, se na prática o que estamos vendo é justamente um prejuízo efetivo ao nosso estado. E na dica de ouro desta semana, a gente traz um tema muito importante. Afinal, não basta produzir, tem que saber negociar. Aproveitando o momento aqui para a gente falar um pouquinho do momento, né, das negociações do agro, de tomada de decisão do produtor rural e a importância desse momento, né. Nós temos visto aí, né, que o momento hoje é de tomada de decisões, e essas tomadas de decisões são as que vão impactar, né, no resultado, né, do nosso produtor, né. E hoje a gente tem visto que o momento do mercado, tendo em vista câmbio, exportação, importação, mercado, a parte logística, que hoje é muito importante, a gente tem chegado em momentos aí que estão afunilando para que a gente possa estar aproveitando o melhor momento da comercialização e da negociação da safra, né? Hoje, mercado de insumos, né, para a gente tem visto hoje, né, que a janela de importação, né, de trazer o ativo, de trazer o adubo, de trazer os principais componentes aí, que influenciam, né, no custo aí de uma lavoura, da implantação de uma lavoura, eles estão hoje, né, dentro de um momento de paridades aí, onde a gente precisa, né, estar definindo aí como que a gente vai estar utilizando e como que a gente vai estar trazendo o resultado, né. Hoje a gente sabe, né, que em momentos de commodities aí, com preços já reduzidos, a gente está vendo que estrategicamente a gente tem que estar resguardado aí na produção, mas levando em relação ao custo, né, o custo por hectare, sem, lógico, deixar aí a questão da qualidade fora, né.
hoje a gente tem visto aí que a tomada de decisão do produtor já passou por vários momentos aí, desde a estratégia de como está se organizando dentro da sua área de produção, mas também como que ele está levando em conta o custo aí da produção. Hoje a gente tem trazido aqui para os clientes, né, para o amigo produtor, essas informações, né, essa informação de como que está o momento, como que está a paridade, a melhor relação de troca aí para estar realizando hoje dentro do mercado, né, e a gente tem incentivado, sim, a buscar essas informações e está conseguindo realizar o travamento do seu custo de produção. Depois que você tem esse custo de produção resolvido aí, né, muito claro com a compra de insumos, a gente também traz algumas estratégias de comercialização, né, hedge, proteção, né, de oscilação, tanto com baixa quanto alta, mas hoje a gente precisa de ter essa relação clara e estar estabelecendo essas relações de paridade aí para poder manter saudável o negócio do agro, né. Hoje o agricultor tem essas oportunidades, tem esse conhecimento, tem como buscar, está buscando isso no mercado, né, principalmente para a gente estar ajustando esse custo, né, de comercialização, que é o mais importante, né, além de produzir, né, que em momentos que a gente se preocupa muito no agro hoje, quando a gente está em baixa de commodity, é a questão da produção, a gente também busca, né, ter uma rentabilização, né, uma rentabilização melhor no final na cadeia, que é na hora da comercialização. Esse tem sido aí os passos, né, o que a gente tem trazido aí para o produtor. A gente tem orientado muito, né, muito mesmo, nessa segurança da produção, produzir da melhor forma e comercializar da melhor forma. Esse é o objetivo nosso hoje aí com o cliente, com o agricultor, para que no final do dia ele possa estar se mantendo na atividade, para que essa atividade possa estar continuando rentável aí a cada dia. Essa é a obrigação nossa aí de estar trazendo para o nosso cliente, nosso produtor. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para esta semana em todo o país. Ao longo desta semana, as chuvas seguirão concentradas pelos extremos do país. Podemos ver aqui no mapa de previsão de chuva que os volumes ocorrerão entre a faixa norte da região norte, extremo norte do Nordeste. No litoral leste da região Nordeste, alguma variação de nuvens e algumas chuvas passageiras, mas a princípio sem volumes expressivos. No sul, muita atenção. As chuvas, as instabilidades devem ficar concentradas pelo Rio Grande do Sul, novamente. Isso devido à influência de uma massa de ar seco que ficará bloqueando o avanço das instabilidades para outras áreas do país. Então temos duas situações aí bem interessantes. Na área central do Brasil, especialmente em grande parte do centro-oeste e do sudeste, o ar seco e com tardes quentes irá predominar, porém no sul, principalmente pelo Rio Grande do Sul, com o tempo um pouco mais aí fechado e condição de chuvas aí pontuais que em algum dia ou outro pode vir de forma um pouco mais intensa e com essa instabilidade muito concentrada por ali. Essa massa de ar mais quente e seco, então, comentada, favorece também a queda da umidade relativa do ar. Já vemos sentindo aí nas últimas semanas que a umidade baixou na área central do Brasil, com algumas tardes com a umidade oscilando em torno de 20%, até ligeiramente abaixo disso, e isso deve se repetir novamente ao longo desta semana. Aqui em áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, em áreas ali do Paraná, o oeste de Santa Catarina, extremo norte do Rio Grande do Sul, essa umidade deve ficar bastante baixa, também em pontos de São Paulo e do interior do estado de Goiás, onde em alguns pontos a umidade fica até ligeiramente abaixo de 20%. E em todas as demais áreas mais alaranjadas do mapa, a umidade oscilando entre 20% e 30%. E a exportação de carnes de frango e de suínos apresentou crescimento nos embarques no mês de maio. Juntas somaram uma receita de mais de US$1 bilhão. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Luiz Rua. Bom dia, Luiz. Conta tudo pra gente. Boas notícias para os exportadores brasileiros de carne de frango nesse mês de maio de 2024. É o segundo maior volume exportado no ano e o quinto maior volume exportado na história das nossas exportações. Foram embarcados, neste mês de maio de 2024, mais de 451 mil toneladas.
Isso representa um incremento de 4,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Quando olhamos para o acumulado do ano, as nossas exportações já passaram de 2,1 milhão de tonelada, o que significa um pequeno decréscimo em relação ao mesmo período de janeiro a maio do ano passado. Nas nossas receitas, estamos falando de receitas auferidas de aproximadamente 4 bilhões de dólares já trazidos para o Brasil a partir das nossas exportações de carne de frango. Esses números de maio, que foram muito bons, poderiam ter sido inclusive muito melhores. Tivemos a catástrofe, a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul e que naturalmente traz impactos, traz desafios para as exportações, não só, também para a produção naquele estado, e tudo tem sido feito para que a gente possa o mais rapidamente possível retornar os níveis da nossa produção nesse importante estado produtor e exportador que é o Rio Grande do Sul. Destaque nas nossas exportações para os países do Oriente Médio e do Norte da África. Inclusive, no Norte da África, Líbia e Argélia, um mercado recentemente aberto, têm sido mercados bastante importantes para as nossas exportações de carne de frango halal. Isso sem dizer, naturalmente, dos mercados já tradicionais do Golfo, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, que vem aumentando sensivelmente as suas compras do Brasil, a própria Arábia Saudita, um histórico importador da nossa proteína de carne de frango e que tem aumentado nesse ano as suas compras do Brasil, o Iraque, o Kuwait, enfim, todos os países da região com uma demanda bastante aquecida para a nossa proteína. Vemos também, por um outro lado, a África ressurgindo, cada vez mais os exportadores brasileiros de carne de frango olhando para esse continente, que tem inúmeras oportunidades, e é bem esperado que nos próximos anos haja um crescimento da demanda por aumento de renda, urbanização, enfim, uma série de fatores que devem levar a que a África seja um continente bastante importante para as nossas exportações e os nossos exportadores cada vez mais antenados nessas oportunidades, apoiando na segurança alimentar dessas nações e das mais de 150 nações para as quais vendemos. As exportações brasileiras de carne suína totalizaram aproximadamente 105 mil toneladas durante o mês de maio de 2024. Isso representa 2,7% mais do que o embarcado no mesmo período do ano passado. Quando olhamos para o acumulado do ano, de janeiro até maio de 2024, as nossas exportações já passaram da casa das 500 mil toneladas, representando um acréscimo de mais de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação às receitas cambiais, já foram oferidos mais de 1 bilhão de dólares com as nossas exportações de carne suína. Destaque positivo para os países da Ásia, em especial as Filipinas, que aumentam acima dos 80% o volume comprado do Brasil e que agora, com a possibilidade do pré-list, terão ainda mais possibilidades para os nossos exportadores brasileiros. Por sua vez, o Japão também quase duplicando os volumes comprados do Brasil, Singapura, um outro importante mercado, aumentando também as suas compras de proteína suína do Brasil, e também destaque para a Rússia, um importante histórico parceiro comercial do Brasil na compra de carne suína e que nesse ano de 2024, de janeiro até maio, vem incrementando acima de 150% as suas compras do Brasil. Dessa maneira, o que nós enxergamos é que as exportações deverão continuar nesse ritmo e, com isso, o Brasil poderá naturalmente atingir um novo recorde nas exportações de carne suína nesse ano de 2024. Os cafeicultores estão preocupados com os efeitos de uma medida provisória apresentada pelo governo que limita a compensação de créditos de PIS e COFINS e pode trazer enormes prejuízos ao setor produtivo. O Congresso Nacional devolveu essa MP, mas há um temor de que ela volte em algum momento. Veja na reportagem de Alan Pitts. O Brasil é o maior produtor e exportador de café solúvel do mundo. 80% do café solúvel é exportado para mais de 100 países. Os negócios do setor em 2024 devem atingir 800 milhões de dólares. Mas todo esse mercado pode estar em risco por conta de uma iniciativa do governo federal. A medida provisória número 1227, editada em 4 de junho, restringe a compensação dos créditos fiscais de PIS e COFINS contra outros tributos federais. Fábio Sato, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, ABICS, explica por que a medida do governo pode afetar o fluxo de caixa das empresas, abalar a competitividade e até mesmo gerar desemprego. Estamos todos perplexos, né, com o teor da medida.
ela traz impactos significativos, né, aos nossos negócios, quando ela restringe, né, como você sabe, a possibilidade de compensar esses créditos de PIS/COFINS com outros tributos federais, né? Bom, quais as consequências disso, né? Isso vai ter um impacto muito sério no fluxo de caixa das empresas, porque a partir do momento que você não pode mais compensar outros tributos federais com os créditos, você vai ter que desembolsar dinheiro para pagar esses impostos, né? E segundo, que é eu acho mais importante, é a perda de competitividade do café solúvel no mercado internacional. De acordo com a ABIX, a MP número 1227 compromete a compensação de créditos constituídos e o futuro dos planejamentos orçamentários das empresas, resultando em um prejuízo estimado na ordem de mais de 100 milhões de dólares, aproximadamente 520 milhões de reais, considerando os contratos futuros fechados, além do risco de perda de clientes internacionais. Sendo uma indústria predominantemente exportadora, né, essa medida provisória traz um impacto muito grande, porque, como todos sabem, né, esses créditos de PIS/COFINS, eles não têm saída na exportação, e, portanto, ao restringir a compensação desses créditos, né, esses créditos vão ficar no nosso balanço, ou vão se tornar custos, né? E, mais uma vez, então, se tornando custos, eles passam a encarecer o produto brasileiro, tirando a competitividade do café solúvel brasileiro no mercado internacional. Isso nos pegou de surpresa, né, como a todos, né, a todos os demais setores que estão sendo impactados por essa medida. Você deve estar acompanhando aí a enxurrada de manifestações contra essa medida provisória, vinda de inúmeros setores, associações, entidades. A ABIX também já se manifestou contrária, repudiando essa medida provisória, e ninguém foi consultado, não houve negociação a respeito da compensação dos créditos de PIS/COFINS, e também eu acho que não foi feita uma análise profunda dos impactos que essa medida vai trazer a cada um dos setores, né? A indústria de café solúvel no Brasil, ela já tem contratos fixados com seus clientes lá fora para entrega futura, né? Então, nós já temos contratos de 6 meses e até 1 ano, e nesses contratos que já foram fixados com os clientes lá fora, não foi considerado esse impacto do PIS/COFINS, da medida provisória, né? Então, isso é um absurdo, né? Quer dizer, você já fez um contrato com o seu cliente lá fora, baseado num determinado custo, e de repente vem uma medida provisória que aumenta o seu custo de produção, né, sem que haja uma negociação, sem que haja uma consulta e uma análise profunda sobre o assunto. Só nos resta agora, né, torcer para que o Congresso e o Senado, né, usem de bom senso e escutem a sociedade, né, escutem os empresários, em especial os exportadores, o agronegócio, e entendam, né, qual o prejuízo que essa medida provisória traz aos nossos negócios e devolvam, né, essa medida provisória ao Executivo. É isso que nós estamos lutando e esperamos que aconteça. Vamos a mais um intervalo comercial e na volta a gente mostra curiosidades de como é o processo de produção da água mineral. E ainda a agenda de eventos com as principais feiras agropecuárias do país. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos.
De volta! E olha, a busca por mais qualidade de vida tem aumentado o consumo de água mineral nos últimos anos. E você sabia que uma das maiores fontes desse líquido precioso fica em Mato Grosso? Para contar essa história, nós fomos até lá para conhecer a indústria Bonini e saber como funciona o processo desde o envasamento até chegar aí às suas mãos. Escondida há milhares de anos, no coração de Mato Grosso fica uma das maiores fontes de água mineral do Brasil. A pureza da água e a capacidade de repor as energias despertou a curiosidade do proprietário da fazenda, que há alguns anos decidiu investigar a nascente. Começou com o seu Vitalino, né? Ele vinha tomar água aqui, já tinha um conhecimento, então ele começou a observar os animais, né? Saía de longe para vir tomar essa água e despertou a curiosidade, né? E essa preciosidade fica guardada a 7 chaves em meio a uma reserva com mais de 200 hectares. Um verdadeiro tesouro da natureza, com capacidade de vazão de mais de 10 milhões de litros por dia. E eu estou no meio de uma reserva florestal, exatamente onde fica a fonte Jordani, de onde sai essa água mineral, que para chegar até aqui, ela ultrapassa por cerca de 43 metros em meio às rochas vulcânicas. A água Bonini já está sendo distribuída em todo o estado de Mato Grosso. E quem experimentou garante que ela faz muito bem. Inclusive tem propriedades medicinais, até porque o baixo teor de sódio é o que garante a qualidade dessa água. Muita gente se pergunta como é que é feita uma água mineral. Na verdade, quem faz é a natureza. O cuidado, quando ela é distribuída e comercializada, é só para que ela não seja contaminada. Isso é feito tudo dentro dos padrões da Anvisa. Bom, e já que eu estou aqui, né, muita gente, inclusive, que tem até problemas renais, garante que a partir do momento que começa a tomar essa água faz muito bem. Eu vou aproveitar e experimentar, direto da fonte. Atualmente, a indústria Bonini processa 15 mil litros por hora, mas tem capacidade para 40 mil. E para que ela chegue até a mesa do consumidor do jeito que ela sai da fonte, a água passa por um rigoroso processo de vazão, que é feito por dutos suspensos de inox até os reservatórios. A indústria possui ainda um laboratório que realiza análises microbiológicas durante todo o processo, que é 100% automatizado, o que garante segurança e qualidade da água envasada, no mais alto padrão de segurança sanitária. Hoje a nossa indústria, acho que no Centro-Oeste não tem nenhuma indústria igual a nossa. Ela é toda robotizada, né? A gente tem um quadro de funcionário muito baixo, justamente para não... pensando na qualidade do produto, né? Quanto menos pessoa, mais contaminação, porque a água, ela sai pura, né? Então, quem contamina somos nós no momento de manipular. Então, a gente trabalha dentro das normas, né, da vigilância sanitária, com todo um protocolo para entrar lá dentro, né? Você chegou a ver lá. Então, assim, a gente justamente optou por isso para manter a qualidade do produto. Referência no estado de Mato Grosso, o local em breve estará aberto para visitações. A ideia é proporcionar uma experiência única, não só ao visitar a fonte, como também a Catedral da Água, como foi batizada, um lugar para renovar as energias. A gente está no mercado, tem uma boa aceitação do nosso produto, a nossa água é diferente de todas. É uma água que tem um índice de sódio muito baixo, uma água leve, a condutividade elétrica dela é muito boa. Então a gente está bem otimista com a aceitação do povo, né, do mercado. Né. É hora de fazer mais um giro de notícias. Cultivares de alface crespa da Embrapa, BRS Leila e BRS Mediterrânea obtiveram o melhor desempenho em experimentos com temperaturas mais altas.
Os pesquisadores simularam um cenário de aumento de 5 graus de temperatura, passando da média de 25 graus para 30 graus durante 45 dias. Diferentemente de outras 9 cultivares testadas no mesmo experimento, as duas se desenvolveram bem nas novas condições. O estudo avaliou o efeito da temperatura sobre o desenvolvimento de plantas de alface, com o intuito de antecipar efeitos de mudanças no clima do planeta. A pesquisa, liderada por Carlos Pacheco, da Embrapa Hortaliças, utilizou uma câmara de crescimento vegetal para simular condições climáticas extremas. O próximo passo da pesquisa é testar a resistência ao estresse hídrico, visando desenvolver alfaces mais tolerantes a diferentes condições climáticas. As exportações brasileiras do complexo soja registraram uma queda significativa em maio deste ano, diminuindo 15,2% em comparação ao mesmo período de 2023. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, os embarques somaram 15,71 milhões de toneladas, enquanto no ano passado o volume exportado atingiu 18,54 milhões de toneladas. A maior queda percentual foi observada no óleo de soja, cujas exportações caíram drasticamente de 310 mil toneladas em maio de 2023 para apenas 120 mil toneladas no mesmo mês deste ano, uma redução de 61,2%. Esse declínio acentuado no óleo de soja contribuiu significativamente para a diminuição geral das exportações do complexo. No entanto, quando analisado o acumulado dos primeiros 5 meses do ano, o cenário é mais positivo. De janeiro a maio de 2024, o Brasil exportou um total de 60,13 milhões de toneladas de produtos do complexo soja, superando o volume exportado no mesmo período do ano passado, que foi de 58,95 milhões de toneladas. O número de estabelecimentos produtores de cerveja no Brasil atingiu a marca de 1.847 em 2023, representando um crescimento de 6,8% em relação ao ano anterior. Conforme divulgado, este aumento se traduz em 118 novas cervejarias em todo o território nacional. Os dados foram apresentados durante o Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia, CBTEC, parte do Brasil Brau, o maior evento da indústria cervejeira brasileira. São Paulo se mantém na liderança, como o estado com maior número de cervejarias, contabilizando 410 estabelecimentos. A recente medida provisória, MP 1227/2024, editada pelo governo brasileiro, está causando impacto significativo no mercado de exportação de soja. Desde o anúncio do MP em 4 de junho, importadores chineses optaram por comprar soja dos Estados Unidos, resultando em aquisições de pelo menos 208 mil toneladas do grão americano, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Essas vendas relâmpago representam as primeiras transações do tipo desde janeiro deste ano. A MP 1227/2024 tem sido criticada pelo setor do agronegócio brasileiro, que argumenta que a medida aumenta a carga tributária e, consequentemente, eleva o preço dos alimentos. Tal elevação nos custos está tornando a soja brasileira menos competitiva no mercado internacional, favorecendo produtores de outros países, como os Estados Unidos. No entanto, esse processo prejudicial ao nosso agro pode ser revertido. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu parte da medida provisória que limitava os créditos de PIS e COFINS, uma decisão que pode aliviar a pressão sobre os exportadores brasileiros. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para a Feira Agronegócios Copercana, de 17 a 28 de junho em São Paulo. Comemorando 20 anos, o evento traz as novidades do setor sucroenergético e tecnologias para o desenvolvimento do agronegócio. Já entre os dias 19 a 21 de junho, acontece a 29ª edição da Hortitec, em Olambra, São Paulo, um dos maiores eventos hortifrutícola da América Latina. São esperados 32 mil visitantes e 450 milhões em negócios. A edição 2024 da Hortitec destaca-se pelo crescimento da inovação aplicada a sementes, mudas, fertilizantes, defensivos e biodefensivos,
além das ferramentas, estufas e maquinários. De 20 a 23 de junho, será realizada a Agripes, a Feira Agro do Mato Grosso do Sul. O evento conta com diversas palestras com temas relevantes para o setor, como o retorno econômico da suplementação na recria na engorda, impactos da reforma tributária no agronegócio, entre outros. Até 16 de junho, acontece a 17ª edição da Feira da Soja em Tocantins. A Feira da Soja de Campos Lindos tem sido um ponto de encontro crucial para impulsionar a economia local e regional. Este ano, a expectativa é ainda maior, com uma ampla gama de expositores, palestras especializadas, shows e demonstrações práticas de tecnologias agrícolas de ponta. Ponto final na edição de hoje. O programa Fator Agro volta na semana que vem, mas para rever essas e outras reportagens inéditas, se inscreva na nossa página no YouTube, Programa Fator Agro, e siga também o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você! Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários, abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos.